Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo que estamos fazendo na carta de Tito. Sou Paulo Eduardo e muito feliz de saber que você está sempre aqui no canal Minuto Missionário. E seja bem-vindo mais uma vez a mais um estudo aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, é sempre bom saber que você está aí. Deixe seu comentário, clique nesse joinha aí, é bom a sua interação aqui conosco. Paulo está falando sobre a graça de Deus, o fundamento de uma vida santa, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Paulo vai abordando esse assunto, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui Paulo vai abordar um pouquinho da pedagogia da graça, né? Paulo enfatiza 3 grandes verdades aqui nesse texto. A primeira delas, versículo 12, a graça nos educa para renegarmos o mal, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Poderíamos dizer que a graça de Deus é pedagógica, ela é educadora, a graça de Deus nos ensina a viver. Parafraseando com a vida acadêmica, a vida escolar, ser cristão é estar matriculado na escola da graça. O primeiro destaque de Paulo é que a graça nos educa mediante a forte disciplina de quê? De renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. E o caráter desse rompimento é deixado muito claro no original, pela palavra traduzida a renegadas aqui, que é um particípio passado que indica uma ação consumada de uma vez por todas. Então, renegar é renunciar, é abrir mão, é abdicar de algumas coisas e ser capaz de dizer não. Antes de falar positivamente do que nós devemos ser, o apóstolo Paulo ele fala daquilo que nós devemos deixar, rejeitar, repudiar, que é a graça de Deus, que essa graça então nos ensina a rejeitar. A graça, ela nos ensina então a renegar essa falsa teologia. Essa palavra grega, impiedade, ela refere-se à rejeição de tudo que é reverente, tudo que tem a ver com Deus. A palavra grega, a palavra que foi traduzida, a palavra azebeia, ela aponta para um passado, ou seja, para uma vida sem Deus, contra Deus. Resumindo, a impiedade tem a ver com aquilo que se opõe, que põe ao contrário à verdadeira adoração e a verdadeira devoção a Deus. A impiedade é uma relação errada com Deus. Ela tem a ver com uma teologia errada, uma distorção da verdade. O ímpio não se deleita em Deus, não tem prazer em Deus. O ímpio, na verdade, ele abomina uma vida de santidade. E é isso que Paulo diz, renega isso, deixa essa vida longe, nega isso, tira isso da sua vida. A graça nos ensina a renegar a falsa ética também, ainda começando aqui no versículo 12. As paixões mundanas, essas paixões que esse mundo oferece, nós somos orientados aqui a pensar que elas são consequências nada mais do que uma vida de impiedade. A perversão é a filha da impiedade. Lê Romanos 1,18. As paixões do mundo, elas decorrem de um relacionamento errado com Deus. Essas paixões mundanas, elas vêm de uma vida desregrada, em todas as áreas, na área da mente, da língua, do sexo. Essas paixões descrevem um estilo de vida totalmente pervertido. É aquele desejo desordenado para aquilo que vai contra a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, olha, deixa isso de lado, afasta essas coisas. Porque nós precisamos entender, sob a influência da graça educadora de Deus, as paixões do mundo, elas não são negadas apenas, mas elas são renegadas. Sabe, essas paixões não são apenas
negada a sua existência ou mesmo ignoradas, mas elas são renegadas de forma violenta dentro de um autocontrole na vontade do Senhor, em obedecer a Deus, em viver uma vida de santidade dentro da doutrina bíblica. E nós precisamos deixar de lado essa falsa ética desse mundo que às vezes coloca como normal, como padrão, aquilo que vai contra a vontade de Deus. Nós servimos a Deus não é por algo mundano apenas, não é por opção, não, nós servimos a Deus porque entendemos a sua grandeza, entendemos a grandeza da sua obra, a sua santidade, por isso renegamos tudo isso que esse mundo oferece e coloca muitas vezes como padrão aceitável. Nosso desejo é agradar a Deus. Segundo lugar, a graça nos educa para praticarmos o bem. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Interessante aqui na parte B do versículo 12, depois de tratar do aspecto negativo, Paulo agora volta a falar do positivo. Ele fala sobre como a graça de Deus nos educa para praticarmos o bem. A salvação não é apenas uma mudança de situação, mas também de atitude. A pedagogia da graça, como eu disse, nos educa em nosso relacionamento conosco, no nosso relacionamento com o próximo e no nosso relacionamento com Deus. Os 3 advérbios que Paulo emprega aqui, eles definem sucessivamente o relacionamento do cristão consigo, com o próximo, com Deus, como eu disse. A graça ela nos educa para vivermos relacionamentos certos, como posso dizer, dentro, fora e para cima, em todos os aspectos. A graça nos ensina um correto relacionamento conosco mesmo. Vivamos no presente século sensata, de forma prudente, como eu volto a dizer, com autocontrole, com moderação. Essa sensatez ela tem a ver com domínio próprio, com a vida de controle. É ter esses impulsos, instintos, ações, reações sob controle. É a maneira correta de lidar conosco mesmo. A graça nos ensina o correto relacionamento com o próximo também. Vivamos no presente século justamente. A justiça fala do nosso correto relacionamento com o próximo. Uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima do outro, nem tenta diminuir o outro. Ela concede ao outro o que de fato lhe é devido, é viver de forma justa, demonstrando uma total integridade no trato com os demais. Essa é a fé cristã. Cumprir nossos deveres, nossos votos, nossas alianças, contratos com fidelidade. É viver de forma justa. A graça nos ensina um correto relacionamento com Deus também. Vivamos no presente século piedosamente. Essa palavra piedade aqui, ela está ligada ao nosso correto relacionamento com Deus. É aquele verdadeiro fervor, reverência, para com o único objeto da nossa adoração. Somente a graça pode nos tomar pela mão e nos conduzir a um íntimo relacionamento com Deus. Aqueles que usam, já falamos aqui muitas vezes, a graça de Deus para pecar, jamais experimentaram esse poder salvador de Deus. Leia Romanos 1, Judas 4. A mesma graça de Deus que nos redime, também é a graça que nos renova e nos capacita a obedecer a sua palavra. A graça nos educa para guardarmos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Depois de Paulo falar da epifania da graça, Paulo fala agora da epifania da glória. Aquele que apareceu brevemente no cenário da história e desapareceu, um dia vai reaparecer. Ele apareceu em graça e reaparecerá em glória. Louvado seja Deus por isso. O cristão olha para trás e glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade, das paixões do mundo. E ele olha para o presente e exalta a Deus porque tem uma correta relação consigo mesmo, com o próximo, com Deus. E olha para o futuro
e se santifica, porque vive naquela expectativa desta epifania do seu grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus amados irmãos, a graça de Deus nos libertou das nossas mazelas do passado e restaurou nossa vida no presente e nos mantém agora, poderia dizer, na ponta dos pés, com uma gloriosa expectativa em relação ao futuro, quando nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo há de voltar em glória e poder. É impossível que aqueles que mantêm essa gloriosa expectativa da volta do Senhor Jesus se recusem a entregar-se completamente a Ele. Louvado seja Deus pela bendita esperança que nós temos, essa esperança que começa com a graça e termina com glória. A dinâmica da nova vida é a expectativa da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Quando se espera esse momento maravilhoso de encontrar com o Senhor nosso Deus, nós vivemos nessa expectativa, uma vida de santidade, de obediência, que isso possa ser realidade na sua vida e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.